A paz de Deus, gente. Amém. Feliz, nervosa, com a mão gelada. Estou tudo hoje, viu? Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a confiança do pastor Camila, né? Agradecer por vocês serem compreensivos e escutar aqui quem vos fala. Que vocês possam estar aí orando e contribuindo para que o Espírito fale aquilo que ele deseja falar. Amém? Deus é poderoso demais. Ele já vem tratando com a igreja desde a semana passada, quando o Adriano ministrou sobre graça, poder, na verdade, né? E veio vindo. Domingo foi falado alguma coisa, Thalita complementou sobre o Espírito Santo, e a gente então vai continuar. Deus, ele fala para que o povo dele cresça e aprenda, cresça em graça e formosura. Amém? Então, nós temos aqui a incumbência de falar hoje sobre graça, né? Porque a graça de Deus, ela tem várias facetas, e a gente fica muito preso naquele versículo. Graça é favor imerecido. Sim, ele é um favor imerecido, mas sobre o nome graça, tem muita coisa a se falar, né? Então, a gente desfruta da graça, absorve a graça, retém a graça, mas eu vou falar para vocês, eu demorei um bom tempo como cristã, como evangélica, como filha de Deus, para compreender a verdadeira graça de Deus. Eu espero que vocês sejam alcançadas em todas as áreas que a graça atua, e aquela que ainda não está atuando na sua vida, que ele venha atuar. Amém? Vocês vão receber de uma graça, de uma unção divina, eu sei, porque sei que vai ser individual e vai ser agraciado. Todos aqui vão sair agraciados hoje. Em alguma área daquilo que você ainda não desfrutou da graça de Deus, hoje você vai desfrutar. Você vai ser livre, nós somos livres para receber da graça de Deus. Amém? Amém? Vamos ler primeiro Efésios 2, 7 e 8. A gente vai estar lendo o NVI. Para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vós são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Nós já vemos isso sempre, é um dom de Deus que nós temos, e nós podemos desfrutar e viver essa graça, né? Então, nós falamos, como que a gente pode viver essa graça? Como desfrutar da graça com mais intensidade? É por onde eu percorro para que eu conheça a graça mais de perto. Porque a gente, se você só lê esse versículo, você não vai buscar sobre ele. Você vai simplesmente só acreditar nele e vai estagnar. Mas não é isso que Deus tem para a gente. É uma graça sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. Em tudo que a gente vai fazer, nós dependemos dessa graça. Porque quando nós não dependemos dessa graça, nós queremos usar a nossa força, vai ser pesado, não vai ser leve. Quando nós dependemos da graça, tudo que nós fazemos, ele é mais leve. Sabe, gente, nós já passamos por algumas coisas na vida, a gente vai fazer 60 anos o mês que vem, e eu tive, assim, quando pequena, o meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade. Hoje eu entendo por que a gente passa por algumas coisas e você não compreende por que foi leve. Por que você viveu sempre alegre, sorrindo. Eu vou dizer para vocês, se você ainda não está alegre e sorrindo, é porque a graça ainda não se manifestou por completo na sua vida. Amém? Você tem que aprender a depender de Deus para todas as coisas. Você precisa viver alegre e feliz. Você precisa viver livre e solto, livre das preocupações diárias, do dia a dia. Sabe? Nós precisamos andar assim. É uma obrigação do Filho de Deus. É uma obrigação do crente verdadeiro. Viver livre, sabe? Livre para amar, para adorar, para ministrar sobre outras pessoas aquilo que você vive. Porque como que você vai viver uma graça e uma pessoa vai sentir a graça em você se você mesmo não está vivendo pela graça? Não é? Pensa bem. Será que eu estou transmitindo a graça de Deus ou só estou transmitindo o meu peso? Sabe? E isso daí é dentro da nossa casa, com os nossos amigos.
dentro da igreja. Quem conversa com você percebe se você está agraciado ou não está agraciado. Vai perceber. Na sua casa, a pessoa vai perceber se você está agraciado ou você não está agraciado. Eu estou usando muito essa palavra, eu nem estudei o que é agraciado, mas eu sei que vem de Deus. E é a graça de Deus, com certeza. Porque quem vai ser agraciado? Os filhos de Deus. Os outros são desgraçados. Então aí, pronto, já tem a minha definição para isso. Então, gente, aí a gente, quando eu era pequena, voltando, eu tive esse fator na minha vida. Mas vou dizer, ficou a minha mãe com 3 filhos pequenos. 9, 7 e 2 anos de idade. Gente, eu vou dizer para vocês. Vocês sabem por que a graça de Deus alcançou a minha vida, mesmo eu não tendo entregue ainda, não tido confessado Jesus? Por 2 motivos. Eu tinha família que orava e segurava a corda da minha casa. E eu tinha uma mãe muito forte, que também não sabia que usufruía da graça de Deus. Então, eu cresci em graça e formosura, porque Deus era comigo. Amém? Então, desde cedo, eu sabia que existia algo muito forte e que me amava muito. E não era só meus pais, era aquele lá de cima que me escolheu. E quando eu escolhi ele, aí o negócio pegou fogo. Aí sim, eu vivi a verdadeira graça de Deus. Gente, assim, é muito libertador quando você sabe o que é a graça na sua vida. E em seguida, na vida, eu queria muito, quando era mais jovem, ser professora. E na época, como eu não tinha pai, minha mãe trabalhava por nós 3, eu não sabia se eu ia conseguir ou não, porque naquela época não tinha, era o tempo do magistério ainda. Então, só tínhamos no estado e aqui em Guarulhos uma escola só particular que tinha esse curso para fazer. Mas assim, eu desejava do fundo do meu coração. Era uma coisa que eu tinha desde pequena. Eu gostaria que eu estudasse para ser professora. E me formei em alfabetização primeiro, depois geografia e história. Mas assim, a graça de Deus me assistindo durante tanto o curso quanto a faculdade. Eu tive uma parceira aqui que fez comigo magistério, a Malu, acompanha essa minha vida aí, né? Faz tempo. E, gente, para ir para esse curso, a gente não tinha combustível. Eu já era casada, era recém-casada, e eu não tinha combustível para ir. Cada menina que ia no meu carro de carona dava um bujão de gás. Cada semana era uma que dava um bujão de gás. Gente, era uma alegria naquele carro para ir e vir. Eu era recém-casada, minha sogra que me dava pão duro para eu fazer, torrada, e eu tinha que ir com o bujão de gás toda semana, e eu vou falar para vocês, eu era muito feliz. Então, eu digo para vocês, independente da situação que você esteja passando, a graça, ela te assiste de uma tal forma que você tira a felicidade da onde você não acha que não existe. Então, existem certos temperamentos que Deus age com mais facilidade. Então, vamos deixar essas áreas da nossa vida como umas pessoas mais tímidas, outras mais ousadas, outras mais bravas. Então, vamos deixar isso de lado e vamos deixar só a graça de Deus estar agindo. Vocês já pensaram como que é uma vida dessa forma? É isso que a gente precisa viver todos os dias. É isso que a gente precisa viver. Sabe? Então, isso eu passei da infância, isso a outra coisa, né? Aí depois vem a parte ministerial que veio depois, que eu já estava formada, já tinha filhos, já tinha construído algo que eu gostaria muito, então já tinha feito. E veio a parte ministerial, que era tudo muito novo para mim. Mas eu queria me lançar também. E eu estou sendo pessoal, porque eu sei que nos exemplos de vida comum, do cotidiano, a gente se identifica. É para a honra e glória do Senhor que eu estou falando sobre essas coisas. É mais fácil você ver na vida do outro, do seu irmão, algo que você pode alcançar, algo que você pode pegar. Então, na parte ministerial, eu simplesmente me lancei. E a família, filhos, eles ficavam preocupados. Mas por que será que eu ficava tão feliz e contente, saltitante? Mesmo, às vezes, tendo lugares ríspidos, lugares que nunca ninguém foi, lugares que não tinha celular, que não tinha comunicação. Por que será que eu ficava tão feliz indo para esses lugares? Porque a graça me
me abastecia. Sabe, a graça me abastecia. E uma outra área, mesmo dentro da parte ministerial, que ficou muito forte, onde a graça era presente e palpável, e que quando eu voltava para casa, eu sentia que realmente só poderia ser a graça, porque eu jamais poderia estar fazendo o que eu estava fazendo. Jamais. Eu sempre fui muito urbana. E ir para as aldeias indígenas, para quem ainda não me conhece, eu sou missionária e trabalhei com índio. Então, para você chegar nesse lugar, você passa por situações que você nunca passou. Eu sempre fui uma pessoa, eu morava em prédio. Eu não entrava em rio, eu não andava em mato. Na praia eu era mais nojentinha. Então, como que Deus ia me colocar para ir para uma aldeia? E é óbvio que eu não pensei nisso antes de ir. Isso é uma das facetas da graça de Deus também. Ela tampa os seus olhos para que você não veja aquilo que Ele tem para você. Porque o que você tem para você não é o que Ele quer. O que tem para você é Ele que vai colocar para você. E eu acho interessante falar sobre isso porque eu vejo, isso faz 13 anos atrás, 15 anos atrás, eu vejo o que foi feito e eu realmente falo e atesto para vocês. Não foi a Elaine. Foi a graça de Deus assistida na minha vida. Porque, gente, eu tenho fotos, eu ia trazer, mas eu sabia que não ia dar tempo. Fotos dentro de lago com as crianças. Eu só de pensar em entrar no lago antigamente, quando não estava ainda agindo, eu pensava naquele lodo que fica embaixo. Eu não sei se vocês já entraram em lago de água doce. Aquele lodo que fica embaixo, aquelas pedras que você pisa, ou coisa que você pisa que você não sabe o que é. Pois é, eu entrava e não pensava nisso. Só depois que eu via as fotos, eu lembrava, meu Deus do céu, como que podia um negócio desse? Então, é a graça que te assiste para você fazer qualquer coisa que Deus mandar você fazer. Sabe? Existe uma graça agora, nesse tempo, sobre a vida do pastor Lucas. Para fazer, porque quando eu cheguei lá e vi aquele tamanho daquela coisa, de 15 mil metros, eu falei, é a graça de Deus. Sobre a vida dele, sobre a vida desse povo. Porque só pode, gente, está vindo um povo sedento, necessitado da graça do Senhor. E nós somos resposta para esse povo. Então, eu falo para vocês, se você ainda não se envolveu de alguma forma, se envolva. Comece a orar, perguntando quando que Deus vai te tirar e como, para você usufruir da graça de Deus sobre a vida desse novo tempo que nós teremos. Eu tenho certeza que nós estaremos rompendo sobre várias áreas das nossas vidas. Várias áreas. Então, a gente pensa que Deus vai estar estacionando, para quem não sabe, ou para quem já sabe, né? Que eu estou estacionada agora. O Senhor pediu para que eu estacionasse. E eu vim estacionar num novo prédio? Horas. Por que será isso? Não é? Porque lá existem várias coisas que eu posso estar fazendo. E ontem eu vi com muito mais clareza que tem muita coisa para ser feita. Com pessoas e para o prédio. E para o corpo de Cristo. Amém? Então, não perca essa oportunidade de sentir a graça de Deus tão presente na sua vida. De você estar fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo e uma dessas coisas ser a ajuda presente em oração ou contribuindo. Seja assim, ajustado por Deus para usufruir dessa graça. Vocês não estarão perdendo, eu posso garantir isso para vocês. Foram muitos anos fazendo esse tipo de ação ministerial. Muitos anos de aprendizagem. Muitas aventuras maravilhosas. Muitos desconfortos que só quando eu chegava eu sabia que era um desconforto. Enquanto a gente estava lá, não era desconforto. Você comer por 15 dias maçã e leite ninho é confortável? Porque isso, se surgisse uma caça, tinha para comer. Se não, não. E aí, você tomar água quente? Era legal tomar água quente na sede? Não. Como que a sede passava? Colocava um suquinho ali para dar uma cor. Aí ficava doce, aí você ficava com mais sede ainda. E aí? Como que fica? Então, a graça, ela nos assiste? Sim, nos assiste. Mas eu quero compartilhar com vocês e quero trazer a vocês alguns textos onde a graça, ela te assiste, mas existe um desconforto por parte do seu corpo físico, da sua alma, que rejeita aquilo. Tá? Vamos começar agora com alguns versículos e a gente vai estar entrando agora nesse assunto.
Existem mais outras etapas da vida aqui que eu coloquei, mas não vai dar tempo de falar. É muita graça de Deus na vida da gente. Tenho certeza que vocês têm uma lista de coisas da graça do Senhor na vida de vocês. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Põe para mim aí Romanos 12, 17 e 18, por favor. Oh, glória, como Deus é bom, gente. Nós cantamos aqui sobre a graça e ela é vital para as nossas vidas e essencial para que a gente possa até respirar. Vamos ler esse. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês. Vivam em paz com todos os homens. Gente, esse versículo você pagar o mal com o mal, está fora de cogitação no nosso meio. Se você ainda pensa assim, descarta. Eu já vi uma pessoa aqui fazendo uma cara assim. Tipo, alguém deve estar fazendo alguma coisa para ela, né? E assim, a gente consegue saber que tá tudo bem se a pessoa está fazendo mal para você. Por quê? Porque nós não podemos pagar com o mal. Não podemos. O próximo, 2 Coríntios 5, de 9 a 10. 2 Coríntios 5, 9 e 10. A graça, ela nos assiste, mas você precisa colocar força. Se você pagar mal com mal, você não está fazendo força nenhuma. Você está retribuindo. Agora, se pagar o mal com bem, você vai ter que fazer um esforço. Vai ter que fazer um esforço. Vai ter que engolir seco. Vai ter que engolir sapo. Vai ter. E isso daí, o mundo está cheio da maldade de Deus. E você está cheio da bondade. Então, você não vai pagar o mal com o mal. Você vai pagar o mal com o bem. Amém? Se esforce para isso. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que quer boas, quer más. Então aqui, nós vamos receber de acordo com as nossas obras, que tem tudo a ver com o que a gente falou anteriormente. Mas, como que nós vamos receber de acordo com nossas obras? Porque nós estamos fazendo com a nossa força, porque nós estamos fazendo para aparecer, porque nós estamos fazendo porque somos bons demais, por isso nós fazemos? Não. Nós estamos fazendo porque o Senhor é bom e Ele nos deixa fazer uma parte. Então, por isso, nós somos bons naquilo que nós fazemos. Porque a graça de Deus permite que a gente se esforce para ser bom. Porque, no fundo, nós não somos bons. A nossa natureza não é boa. Quando nós nos tornamos, agora, novas pessoas, depois que aceitamos Jesus, essa nova natureza nos faz ser uma pessoa boa. Mas nós precisamos desenvolver isso. Ela vem no pacote, mas você precisa se esforçar para isso. Amém? O próximo é Gálatas 2:10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que fui diligente em fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, eu me opus a ele, cara a cara, por causa da atitude condenável. Gente, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, por medo dos que eram da circuncisão. Os demais judeus também se reuniram a ele, nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Pode parar. Essa palavra hipocrisia, ela nos ronda dia a dia. Porque pelo título que nós temos de cristãos, nós carregamos esse título e a hipocrisia também se carrega de fazer um papel muito acerrado na nossa vida. Como a gente tem que tomar cuidado para não ser hipócrita? No caso aqui, eles estavam vendo como os gentios estavam, mas não queriam.
não queriam nem se assentar perto. Quantas pessoas nós temos rejeitado porque não são cristãos? Quantas pessoas a gente tem evitado na rua, no trabalho, porque não são cristãos? Quantas pessoas nós temos perdido de vista ou perdido de falar sobre Deus por causa disso? Isso é uma hipocrisia da nossa parte. Quando a gente sai para evangelismo, o grupo sai, quantas pessoas ali são convertidas e por algum motivo não estão? E aí entra aquela pregação do pastor de a trave, né? Quantas vezes a gente se acha tão bom, mas tão bom, que não dá nem para chegar perto daquela pessoa porque ela está fedida, ou porque ela está embriagada e a gente tem medo, né? Então, são situações da nossa vida que se compara a isso que eu acabei de ler. Nós precisamos colocar esforço nosso, amor, sobre as coisas que nós vamos fazer. Sempre. Sempre. Então, a Bíblia, do começo ao fim, ela tem esse tipo de palavra de exortação, mas a gente só vai achar quando a gente realmente parar para atentar sobre o que está escrito ali, naqueles pedaços. A gente não ia tirar aqui esse tipo de informação. Nós tiraríamos coisas para nós, mas não para crescermos. Amém? Vamos ficar bem atentos a essa palavra hipocrisia. Ela não deve fazer parte do nosso vocabulário nem do nosso ser. Filipenses 2,16. Apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Olha, no segundo, volta, por favor. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Pode parar aí. Se esforçar inutilmente é quando a gente está fazendo pela nossa carne mesmo, né? O Senhor, Ele nos dá a sabedoria, a graça, tudo para que a gente faça de acordo com o que Ele fala. E como nós vamos saber? Só se nós soubermos a palavra. E nós tenhamos bem forte aquilo que a Thalita ministrou sobre o Espírito Santo de Deus. Olha, se você não acompanhou esses 3 últimos cultos, eu convido você a ir para o YouTube e procurar. Hoje é um complemento desses 3. E se você está sendo instruído sobre isso, é porque Deus está querendo falar com você. Amém? Amém? A palavra da graça nos sustenta para ser e fazer, e por conta da presença da graça em nossas vidas, nos esforcemos a distribuir o que recebemos de graça. Tudo isso nós recebemos de graça. E como que nós vamos dar? Essa é a pergunta. Como que nós vamos dar a graça que a gente recebeu? Não existe dar se não for para o outro, concorda? Então, se nós temos que dar alguma coisa, então é para o outro. E a graça de Deus, ele não tem nada a ver com você sem você dar para alguém. Se você não usar a graça para dar para alguém ou para algo que você esteja fazendo, você não está usufruindo da graça como ela tem que ser. Porque a graça ela só foi te dada porque é para você dar e distribuir. Amém? Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu próprio irmão. Isso é uma coisa que a gente trabalha dentro da igreja de Cristo, é isso. A gente ama as pessoas. Imagina só, nós somos mais de 500 pessoas aqui na igreja. E nós somos obrigadas a amar todos. Imagine que nós somos, eu não sei quantos milhares ou quantos milhões de pessoas cristãs nesse mundo. Cristãs que não são nem do verbo da vida, mas você e eu somos obrigadas a amar. Amém? Então, a gente não pode ficar olhando com a boca torta, olhando com a crítica, com os olhos de crítica, para nenhum tipo de irmão em Cristo. Nós não sabemos como vai ser lá em cima quando a gente chegar todo mundo junto. Já pensou isso? E se você começar a fazer como se já estivéssemos lá? É mais fácil, não é não? Muito mais fácil. Precisamos nos esforçar para amar os outros. Não é fácil amar os outros. Todos nós temos falha, eu tenho falha. Né? Todos nós temos falha. E é necessário que essas falhas fiquem de lado
para que você possa amar o seu irmão, independente da falha dele. Ele pode até fazer ou falar ou ser coisas que você não gosta, mas você precisa amar. A graça lhe permite amar. Amém? A graça faz com que você ame com mais facilidade. Uma frase que eu adorei quando eu ouvi isso aqui: se só for você e Deus, e mais ninguém, tem alguma coisa errada. Meu Deus. Vou repetir. Se só for você e Deus, e mais ninguém, tem alguma coisa errada. Isso é o puro egoísmo e egocentrismo de um ser humano. Ele só quer para ele. Deus já me salvou. Eu já estou bem, obrigada. Eu já tenho tudo, obrigada. Então eu não preciso de mais nada. Eu não preciso ajudar mais ninguém. Já está tudo bem. Eu vou falar uma coisa. Não se esconda da graça divina que Deus colocou na sua vida. Você foi feito para assessorar alguém, para ajudar alguém, para dar alguma coisa a alguém, para servir alguém, para ensinar alguém. Vocês viram que Jesus, quando veio para cá, ele deixou vários exemplos de vida. Vários exemplos de vida. E por que ele fez isso? Para que a gente se espelhasse nele. E aí ele fala, vocês farão obras maiores. Ué, como que faremos obras maiores? Se eu só estou vendo meu umbigo? Não dá. Não dá. Nós precisamos olhar para o nosso próximo. E o nosso próximo não é aquele que está sentado lá atrás só, não. Ela é linda, maravilhosa. Acho ela muito linda, aquele cabelo preto dela, muito legal. Mas não é só ela. É meu marido que está em casa. É minha filha que mora no outro bairro. É o meu pastor, meu pastor e genro. Todos nós temos pessoas que precisam da gente. Todos nós. Pessoas que nós não conhecemos e que o Senhor está esperando você fazer algo por essa pessoa. Amém? Nós estamos em fase de crescimento. E eu creio que Deus está falando isso conosco, porque isso é uma lição básica para que nós possamos crescer crescer saudáveis. Essa é a palavra. Nós somos uma igreja saudável e continuaremos sendo, porque nós estamos aprendendo a andar como Jesus andou nessa terra. Amém? Repete comigo. Se não for você e Deus, e mais ninguém, tem alguma coisa errada. Então, fica isso no seu coração, impregna. Quando você vê que você está sendo só você e Deus, corre para ajustar isso. Corre para ajustar. Sabe? E não é só se envolver com as coisas da igreja, se envolver servindo os departamentos. Não é só sobre isso, não. É fazer algo por alguém que você nunca fez. É fechar a boca quando você deveria só escutar. É falar palavras de amor quando você deveria falar. É cumprimentar alguém que você percebe, olha, eu preciso, mesmo que você esteja aqui ou esteja em outro lugar, é tão fácil hoje em dia nós sairmos e a gente encontrar alguém necessitando de um abraço. É tão fácil. Nós temos saído aqui por Arujá e eu creio que isso está acontecendo no mundo. É tão fácil você sair e falar assim, posso entrar na sua casa para fazer uma oração? E as pessoas abrem a porta e fazem você entrar e servem café. Nunca te viram na vida. Por que será isso? Porque Deus não quer que seja só você e Ele. Ele quer que seja você, Ele e várias outras pessoas. Amém? O preço da grandeza do reino é estar à disposição do outro. Quanto disponível nós estamos? Nós temos uma raiz muito egoísta. Muito egoísta. Essa raiz é muito forte dentro de nós. E nós precisamos abolir isso. Ele pode vir de vez em quando, mas você vai identificar na mesma hora que aquilo lá é egoísmo da sua parte, que você tem que andar em amor e que você hoje é diferente, porque você depende da graça de Deus. Muitas vezes pagaremos o preço de levar a graça de Deus. E essa é a questão do desconforto. Quando nós nos dedicamos muito a alguma coisa que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus, isso vai nos dar um desconforto. E esse desconforto, ele traz uma dedicação. Se você está sendo dedicada naquilo que você está fazendo, com certeza você vai estar desconfortável.
mas ao mesmo tempo você sabe que você está crescendo. Você sabe que você está crescendo, que aquilo lá é bom. E que quando você termina não é pesado, fica leve. Sabe, irmãos? O sofrimento faz parte do caminho com Deus. É um sofrer pelo Evangelho, não é um sofrer na carne, não. Porque a nossa carne ela já não tem mais vez. A gente tem realmente que subjugar. Não buscar os próprios interesses. Sabe? A gente tem... essa mensagem caminhou mais por um lado do que para o outro. Tá? A gente estava estudando outra coisa aqui, mas ela está caminhando porque eu tenho certeza que nós precisamos, eu e você, crescer nisso. Porque a igreja está crescendo. E vai ser muito fácil você encontrar alguém que você vai precisar se dedicar, se esforçar, se dar para aquela pessoa. Muitas pessoas novas vão chegar. E o complexo entrando ainda, com vários segmentos, nós vamos ter vários tipos de pessoas dentro da nossa igreja, usufruindo do mesmo espaço. E nós vamos precisar de vocês. Que a graça de Deus esteja sobrenaturalmente sobre todos nós aqui. Amém? Deus é muito bom. Não nos colocar em primeiro lugar, sabe? Quando a gente se coloca em primeiro lugar, nós estamos deixando de lado de amar o nosso irmão. Às vezes, dormir menos tempo do que nós desejaríamos. Isso também é uma das consequências de quem está se dedicando a algo. Tem várias coisas. Quando a gente está fazendo universidade, a gente fica mais tempo sem dormir. A gente fica mais tempo fazendo trabalho, a gente fica mais tempo estudando. Quando nós temos filhos, quanto tempo nós dedicamos de madrugada a dar de mamar? Isso daí é uma dedicação para aquilo que você está fazendo naquele tempo na sua vida. E vai passar. Então, assim, hoje você pode estar dormindo menos, mas você vai dormir mais. Eu declarei a minha vida inteira que faz pouco tempo que eu estou desfrutando disso. Mas eu já estou desfrutando. Amém? Porque assim, enquanto eu estava em Juazeiro, faz 2 anos e meio, eu ainda estava acordando cedo. Então, eu fui e voltei, então não dá para contar. Mas desde que eu voltei para cá, eu estou desfrutando disso. Então, eu não vou ficar minha vida inteira levantando cedo. Quando eu era professora, eu levantei cedo. Trabalhei 25 anos. Quando eu fui mãe, 3 vezes. Quantos anos eu fiquei acordando? Né? Eu era também muito general e muito ríspida comigo mesma no que se tratava a limpeza de casa. Então, assim, se não tivesse tudo em ordem, se as meninas não tivessem tudo limpo, se a lixeira não tivesse pronta, se elas não tivessem com a unha cortada, se o cabelo não tivesse em ordem, não estava bom. Então, assim, foi muita dedicação. Mas eu falo para vocês, mesmo sem a sabedoria divina naquela época, hoje eu colho frutos dessa dedicação. Amém? Então, eu colho os frutos da profissão porque eu me aposentei. Amém? Glória a Deus. Posso levantar mais tarde. Ai, graças a Deus. Eu fiquei com essas meninas sendo general e pegava no pé eu fui uma mãe chata, general mesmo, mas eu sei que hoje eu colho frutos. Se você é muito folgado sendo mãe, pai, você deixa correr muito solto, você vai colher frutos que você não quer. Deixa correr solto para você ver só. Você vai pegar e vai correr atrás dos seus filhos depois. É melhor você se dedicar enquanto eles são pequenos do que ficar correndo atrás deles depois de grande. Não dá, gente, não dá. Isso plantou, colheu. Não existe outra saída. Você tem que se dedicar. Se você resolveu ser mãe, pai, então seja mãe, pai. Sabe? Não tem negociação com o filho, não tem. Você não tem que deixar para a avó, para a escola, para o tio, não tem, não tem. Porque eu estou falando de uma coisa que eu vivi. Então, se você ficar brava comigo, o problema é seu, porque isso é de Deus. Gente, é de Deus isso. Tudo que eu falei até agora se aplica na maternidade. Se você não é aplicada para ser mãe, não tenha filhos. Vai ter cachorro. Não vou falar bebê reborn, que aí já é bem... É outra área, outra área. Mas assim, gente, a dedicação, ela é completa em qualquer área da tua vida. Eu falei da maternidade, falei daquilo que eu estudei para ser, e eu fiz com dedicação e colhi frutos. Existem várias áreas que nós podemos plantar. Várias áreas. Eu falei dessa porque eu colhi essa.
Mas assim, você vai colher. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você se dedicar, você vai colher. Não tem como. E a graça de Deus vai te assistir para isso. Sabe? Muitas vezes você fala, eu era muito dura com elas na criação, era muito dura ao ponto de ter que depois chamar e falar assim, me desculpa, eu extrapolei. Mas ainda assim, eu prefiro isso. Pedir perdão, pedir desculpa por ter excedido, mas não por ter faltado. Sabe? Não por ter faltado. Adolescentes que estão aqui, jovens que estão aqui, procurando o caminho certo. Se você não teve isso, você tem na palavra essas instruções. Sabe? Eu cresci sem pai. Então, a figura masculina, para mim, era Jesus. E deu certo. Deu certo. E Deus, na tua palavra, Ele não só passa a mão, Ele exorta na maioria do tempo. As lições de vida, as histórias que Ele conta exortando. Ele não conta passando a mão. Ele não conta passando a mão. Se você está passando muito a mão no seu marido porque ele está errando e você está vendo e não está falando nada, está errado. Se você está passando a mão na sua esposa, você está vendo que ela está errando, está vendo que a boca dela é grande, está falando coisa que não deve, e você não está falando nada, você está errando. Vamos conversar. Eu estou falando que os dois lados erram, gente. Mas existe uma graça que nos assiste para isso. Não deixe passar, encara. Não deixa passar, encara o negócio. Vai dar super certo. No momento parece que desajustou, que não foi legal aquela coisa ali, né? Ficou meio crespo, ficou ríspido na hora, mas eu vou falar para vocês. No dia seguinte vai ser melhor e aquilo não vai se repetir. É muito bom se acertar, é muito bom falar a verdade. Sabe? Você encarar os seus próprios eus, ajuda você a crescer em Deus. Não se esconda na figura do cristianismo para dizer que está tudo bem. Se você não está tudo bem, vamos encarar que não está tudo bem, vamos ver o que é. E bora para frente. Aqui nós temos na palavra de Deus tudo que se refere às nossas vidas. Mas existe uma zona de conforto muito grande. E se você quer mudar e prefere ficar confortável, não vai ter mudança, porque a mudança ela só vem com desconforto. Todos esses versículos que nós falamos falam de desconforto. Todos eles. E aqui não foi só um. Foram várias vezes. No Novo Testamento, em algumas versões, está escrito graça 128 vezes. Será que Deus está querendo falar alguma coisa com a igreja hoje? Ele falou conosco muitas vezes. E muitas vezes nós não ouvimos. Então, hoje veio para ser falado exatamente puro e simples evangelho que é quando você desfruta dessa graça que te ensina as coisas. Sabe? Na questão da cura, por exemplo. Nós lidamos e falamos sobre isso, mas como é difícil quando a gente tem alguém da nossa família com uma doença grave. Uma pessoa que morreu. Como que você encara isso? Só pela graça divina. Só pela graça divina. A gente tem coisas que nós não entendemos, que só Deus entende e só Deus vai falar com o seu Espírito para te confortar. Porque nós falamos assim, que o Espírito Santo, o Consolador, conforte essa família. Será que é só nessa área? Não. Existem várias áreas, porque nós somos seres humanos que erramos ainda. Estamos caminhando para a perfeição. Eu não conheço ninguém perfeito ainda. O único que está nos ensinando através da sua palavra é Jesus. Então, se não tem ninguém perfeito, essa palavra que eu estou falando hoje, que nós estamos conversando, é para todos nós. Vamos desenvolver essas áreas da nossa vida que nós precisamos desenvolver. Gente, o orgulho é uma área que, por favor, Senhor, ajuda nós. Eu falo isso abertamente por quê? Porque eu duvido aqui que mais de 80% das pessoas aqui hoje presentes são orgulhosas ainda em algumas áreas. Por que será? Porque é fruto nosso, mas não precisa ficar com a gente. Não precisa. Nós temos o Espírito Santo que nos consola, fala, filha, não precisa ser tão orgulhosa assim. Aprende logo, minha filha. Sabe? Isso é para vocês, para mim, para todo mundo. Estamos aprendendo. Sabe? Existem áreas da nossa vida que a gente tem assim, tipo, eu vou guardar com
todo o meu amor e carinho, essa parte do orgulho da minha vida. Estou guardando ali. Mas vem Deus e diz, venda tudo e joga no ventilador aquilo que você não precisa guardar mais. Expõe você a certas coisas. Sabe, eu não sei, eu estou ficando mais velha, a gente vai aprendendo a observar a gente próprio. Então, você começa a observar tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você já falou, ou continua fazendo aqui. E o Ronaldo é o oposto. Meu, tá tudo bem. Ele é o oposto. E quando eu casei com ele, eu achava que só eu era certa. Por quê? Porque ele é meu oposto. Então, aquilo que eu não sou, me agride. E aquilo que eu sou, agride ele. Então, como que fica? Vão ficar se agredindo? Claro que não, né? Hoje a gente está numa outra fase. E eu não quero gastar tempo com isso. Então, para de gastar tempo com essas coisas com o seu cônjuge, que vocês vão crescer um pouquinho mais. É porque, assim, nós somos diferentes não só com o cônjuge, nós somos diferentes de todos aqui. Cada um aqui é de um jeito. E se você trabalha dentro de um ministério, aqui dentro da igreja, você trabalha com pessoas totalmente diferentes de você. E você vai sendo lapidado, você vai crescendo. O pastor sempre fala que a gente está crescendo como corpo. E por que nós crescemos? Porque nós estamos trabalhando com alguém diferente da gente. Então, você não é tão bom assim. A outra pessoa, ela é tão bom quanto você. Amém? Ela é tão boa quanto você é. Ela precisa ser trabalhada o tanto quanto você precisa ser trabalhada. Você precisa andar em amor e essa outra pessoa também precisa andar em amor e ser amada. Não é porque ela é diferente que você não vai amar. Tem pessoas que te irritam. Essas pessoas que te irritam é que você precisa amar mais. Chega perto para trabalhar com ela. Você vai crescer. Trabalha junto com ela, ouve tudo que ela tem para falar. Meu Deus, que legal. É tudo aquilo que você não quer ouvir, mas você está lá para ouvir. É tudo aquilo, todos exemplos que você já ouviu na vida inteira, mas ela quer contar. Deixa ela contar. Você vai crescer. Gente, como a gente cresce com outra pessoa. Nós precisamos crescer em graça, sabedoria de Deus. Meu Deus do céu, viu? Vamos ler aí, coloca por favor Gálatas 6, que tem a ver com o que a gente está falando. Vamos embasar na palavra, para não ficar só no que eu estou falando, que é engraçado, né? Mas, vou falar para você. Tudo isso que eu falei é tudo aquilo que a gente está vivendo. É de 6 a 10, tá? Gálatas 6, de 6 a 10. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instruiu. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia do Espírito colherá vida eterna. Nós não nos cansemos de fazer o bem, pois do tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Gente, olha isso. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Eu tenho certeza que esse se não desistirmos saltou agora aí para vocês, como saltou para mim quando eu comecei a ler e estudar. Gente, você não pode desistir durante o percurso, você precisa continuar. Não é porque deu trabalho, sabe? Não é porque deu trabalho, você vai desistir. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Pode parar aí. Quando a gente está falando aqui, dando exemplo sobre as pessoas aqui, vocês viram tudo isso que nós lemos? Leiam de novo Gálatas. Se você quiser uma lição de casa ótima para estruturar você por dentro, leia o livro de Gálatas. Ele vai falar para você tudo aquilo que você precisa ouvir. Se você não escutou aqui, escuta em Gálatas. Porque tudo, você viu? Desde a instrução da palavra até semear e colher. Agora, essa parte de não desistir, isso quer dizer o quê? Que nós podemos desistir durante o percurso. E aí nós não vamos colher aquilo que a gente plantou.
É muito fácil a gente desistir. E aí a gente não saber por que a bênção não veio, sendo que eu fui tão bonzinho, sendo que eu fui tão legal, sendo que eu pratiquei a palavra. Só que eu desisti no meio do caminho. E aí eu não vou colher. Sabe? Às vezes a gente está indo tão bem em alguma coisa. E de repente a gente para. Isso dá para a gente falar quando a gente está de regime. Você está indo tão bem, você já perdeu 1, 2, 3, 4. Faz 6 meses que eu não como carboidrato. Essa semana eu fui comer e ganhei 1,5 kg. Sai fora. É assim. Não pode desistir. Então, quer dizer, não posso comer carboidrato. Acabou. Vai ser extinguido da sua vida. Não posso falar palavrão. Desistir. Não posso falar. Você fala palavrão? Não fala, porque você é cristão. Já daí foi fácil fazer. Então, as outras coisas também são fáceis. Sabe? Então, todas as coisas que nos são propostas, de acordo com a luz da palavra, nós conseguimos fazer, porque está escrito. Se está escrito, nós vamos fazer ponto final. Vamos colocar um ponto final em tudo que nós desistimos e começar de novo e não desistir jamais. Não desistir jamais. A gente está começando uma nova fase, nós não vamos desistir. Jamais. Nós estamos começando em várias áreas das nossas vidas e na igreja, e nós não vamos desistir jamais. Sabe? Existem muitas coisas que o Senhor quer fazer e nós não vamos desistir jamais. Repete comigo, eu não vou desistir. Jamais. Aleluia. Outra coisa que a gente não pode desistir é de semear. Semear qualquer coisa. Claro, qualquer coisa direcionada pelo Espírito. Não? Nós vamos semear aquilo que o outro irmão não está precisando. Isso daí, você não vai dar uma roupa rasgada para uma pessoa. Isso você não vai semear. Certo? Se você não tem para dar alguma coisa, você vai semear o que você tiver. Coloque na sua geladeira, no seu guarda-roupa, em alguma coisa. E escreva a palavra semear. Enquanto você estiver semeando qualquer área da sua vida, você vai estar crescendo constantemente. Porque é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Eu vou falar algumas coisas aqui e vamos encerrar. O crente não tem direito de se privar de fazer o bem. Nosso Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. E se nós não estamos fazendo nada por órfãos ou viúvas da nossa igreja, vamos correr atrás do prejuízo. Amém? Nós teremos o complexo para tratar dessas áreas. Mas enquanto isso, vamos crescer desse lado? Vamos crescer semeando na área dessas pessoas? Dessas senhorinhas aqui da nossa igreja que são sozinhas, que são viúvas, elas precisam de vocês. Elas oram por nós incessantemente, pela nossa igreja. O que nós estamos fazendo por elas? Se veio alguém na sua cabeça é porque você precisa procurar, ou orar, ou dar, ou semear. Amém? Não existimos para não fazer o bem, só para fazer o bem. Toda fonte vem de Deus, então é muito fácil você dar sobre a fonte que está gerando de você. Porque a fonte que gera em você, através do Espírito Santo, aquilo você pode dar abundantemente. É tranquilo fazer isso. Se esforce por alguém que você não é. Se esforce para ser alguém que você ainda não é. Coloca esforço, gente. Tá muito fácil aqui ainda. Tá muito fácil ainda. Isso quer dizer que nós temos ainda muita coisa para aprender. Nossa, mas eu já estou aqui em 4, 5 departamentos, estou me esforçando. Não tá, não. Isso é só obrigação, porque você já assumiu essa responsabilidade. Pode continuar. Você já assumiu, você quis fazer isso. Amém. Está se esforçando? Só um pouquinho, porque se você aguenta fazer isso, é porque cabe mais coisas ainda. Não é para você se esfolar ao ponto de você não conseguir nem cuidar da sua casa. Não é isso que eu estou falando. Mas se esforce para fazer o melhor. Ainda cabe alguma coisinha ali. Cabe uma hora de oração pelas famílias dos pastores. Cabe uma hora de oração pelo prédio. Cabe uma carpinada lá. Cabe recolher os lixos. Cabe procurar alguém do departamento que você trabalha para orar por ele. Sabe? O tempo de mesa não é suficiente para a gente conhecer todas as pessoas aqui da igreja.
Nós temos falhado, nós todos temos falhado. Porque se a gente ainda está esperando alguém escalar eu e uma outra pessoa para se encontrar, isso quer dizer que a gente não está fazendo. Isso é muito chato. Nós somos família. Estou falando isso com pesar no coração. Porque aquilo que está na sua vida serve para o outro de alguma forma. E o que está na vida do outro serve para você de alguma forma. Ser difícil não significa que você não vai conseguir. Porque a graça de Deus te assiste. Amém? A salvação já veio. Eu não dei aquela introdução da graça, por quê? Porque nós já tivemos esses outros 3 cultos falando sobre isso. E eu sei que a graça, que é aquela frase que todo mundo sabe, que está escrito na palavra. A graça de Deus, ela te assiste. Isso está escrito, é seu. Tome posse. Então, isso daí nós já sabemos. Então, nós vamos desenvolver todas as outras áreas que a graça atua, que nós ainda estamos tímidos para desenvolver. Amém? Eu acho que eu acabei. Você está totalmente livre para ser e fazer. Fala aí, eu estou totalmente livre para ser e fazer. Amém, Senhor. Amém, amém. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho, fechasse os seus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado porque a sua graça nos alcançou. Obrigado porque tudo que você faz é bom, papai. Tudo que você faz é bom. E nós sabemos, Senhor Deus, que o que você faz para as nossas vidas, Pai, e por nossas vidas, Pai, transborda dentro de nós, Senhor. Nós estamos aqui como servos seus, Pai, para desfrutar e para dar, Pai, para servir, para dar e servir, Pai. Nós queremos aprender, Senhor. Obrigado, Pai, por este tempo, Senhor. Obrigada por essa graça disponível para nós, Senhor. Obrigado porque nós estamos aprendendo, nós não vamos parar, Pai. Nós não vamos desistir, Pai. Porque você é quem dá a força, Pai. Você é quem dá a estatura, o tamanho, a largura, Pai. Você é quem dá tudo para que a gente possa nos desenvolver, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado porque os meus irmãos estão aqui hoje, Pai. E eles vão crescer em graça, sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. E se você está aqui hoje e nunca falou, Senhor, que falou que o Senhor é o Senhor da sua vida, que Jesus é o Senhor da sua vida, eu queria que você levantasse suas mãos para você poder desfrutar da graça de Deus sobre sua vida. Você precisa ser filho dele. Para ser filho dele, você precisa vir aqui e falar que você o ama, falar que você quer que ele entre no seu coração. Se você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode vir aqui. Se você está afastado dos caminhos do Senhor por algum motivo que não precisamos saber, se você está afastado e você deseja voltar para a casa do papai, ele está aqui com a sua graça para te assistir. Pode vir aqui também se você estiver afastado e quiser voltar para os caminhos de Deus. Se você estiver com alguma doença no seu corpo, você pode desfrutar da graça de Deus para curar, para libertar você. Em nome de Jesus. Pode vir aqui também receber sua oração, receber um abraço. E o último e não mais importante, menos importante, se você ainda não fala em outras línguas, você pode vir aqui na frente para você poder receber o batismo com o Espírito Santo e falar em outras línguas. Se você não fala ainda, pode vir. Todo mundo salvo, todos curados, graças a Deus, todos cheios do Espírito. Então vamos orar pelo Edson. Ele infartou. A Estela está com tribulações, com roubo de carro. A Tamires Clemente, ela está no hospital internada com complicações no câncer, estágio grave. A Lígia teve um diagnóstico de câncer. Quantos creem que esses casos o Senhor já interviu? Quantos creem que o Senhor já fez a obra? Quantos creem que Ele já curou, que Ele já sarou, que Ele já libertou? A Lígia, desse câncer, já secou em nome de Jesus.
ela sendo livre, em nome de Jesus. Tamires, você recebendo uma graça, uma unção específica, para você ser curada agora, para você levantar do lugar onde você está e viver como Deus fez você, livre de tudo, livre de tudo. A Estela está com atribulações sobre o roubo de carro, ela livre disso, ela não tem esses sentimentos, porque o Senhor já pegou tudo, já ajudou ela, através do Santo Espírito, a ser livre de tribulações. O Edson, que infartou, ele está agora lá, e nós estamos aqui orando para que o coração dele esteja funcionando. Ele vai sair desse coma e vai contar testemunhos, todos eles salvos e curados, em nome de Jesus. Amém? Agora eu queria indicar alguns livros para vocês. A Unção da Igreja, A Misericórdia, que é a Graça, isso é uma das facetas. Esse livro eu li antes de ministrar, O Poder da Graça. Aqui você vai aprender muitas coisas com ele, maravilhoso, vale a pena. Queria agradecer mais uma vez a paciência e o amor de vocês. Eu sei que o Senhor vai abundar e superabundar sobre as nossas vidas, amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Você foi edificado? Agraciado. Amém? Você pode se sentar. Querida, eu não sei se você se lembra, a nossa irmã não se lembrou, mas o agraciado foi dito pelo anjo, quando ele foi saudar Maria. A Bíblia diz que ele sauda Maria e ele diz: salve agraciada, ou alegre-se agraciada. E então Maria toma um susto porque ela não tinha ouvido aquela saudação ainda. E então o anjo explica: você de fato foi agraciada pelo Senhor para receber uma bênção. Amém? Então essa palavra é bíblica, não é invenção dela. Amém? Mas é interessante pensar, querido, que a Maria, que foi agraciada pelo Senhor com um presente, a Bíblia diz que quando ela tem essa notícia, ela vai visitar uma pessoa. Não sei se você se recorda disso, mas a Bíblia diz que ela vai visitar Isabel. Isabel tornaria-se, conhecida no futuro como a mãe de João Batista. Vocês estão comigo? O que eu quero dizer a você, ela tinha recebido a graça, ela tinha ouvido do próprio anjo do Senhor que ela era agraciada, mas ela foi se conectar a outra pessoa que também tinha sido agraciada. Se você for ouvir a história de Isabel, você vai ver que ela era uma pessoa que também não podia ter filho. E ela foi agraciada pelo Senhor. Está comigo? A grande questão é que uma mulher agraciada foi se encontrar com outra agraciada. Amém? Queridos, talvez você ouviu e viu lá a graça de Deus e começou a ouvir a ministração e você tenha pensado: poxa, mas eu já sou agraciado, eu já entendi a graça, eu já vivo na graça. Mas você parou para pensar já que foi Paulo que escreveu a maior parte do Novo Testamento para as igrejas, e ele sabia que ele também era agraciado? Está comigo? Você está entendendo onde a gente quer chegar? A Bíblia diz que Paulo era agraciado a ponto de escrever sobre a graça. Um homem que antes era perseguidor da igreja, ele foi tão conhecedor da graça que ele entendeu: a graça me perdoou a ponto de eu falar daquilo que antes perseguia. Está comigo? Só que esse homem que entendia que era agraciado, foi afrontado, foi confrontado, ele viveu algo que não gostou tanto, a ponto de percorrer, ir até o Senhor e dizer: Senhor, está dando ruim, não estou gostando disso. E o Senhor teve que dizer para ele: ei Paulo, lembre-se, você é agraciado. E então Paulo diz: ah, é mesmo, eu sou agraciado. Você está entendendo? Talvez ela subiu aqui hoje e o que ela está dizendo é exatamente isso para você. Você é agraciado. E ser agraciado muitas vezes nos coloca nesse lugar de: eu recebi uma dádiva, um presente, eu sou super. Mas querido, eu tenho certeza, e aí por conjectura, mas eu tenho essa certeza,
Com o perfil do apóstolo Paulo, quando ele ora pelo espinho na carne, ele não ora porque ele estava sensível. E ele ia para o quarto dele e chorava à noite, porque aquilo de alguma forma estava afrontando ele. Eu penso que ele queria pegar a espada, ele queria ir para cima, ele disse, eu vou acabar com esse espinho. Na foice, eu enfio a espada nele e acabo com tudo. Tinha talvez raiva ali no que ele estava querendo, e ele disse, Senhor, está embaçado. E Deus diz, ei, você é agraciado. E aí lembra que ela falou? Não pagar mal com o mal. Lembra que ela falou sobre você não revidar, sobre você fazer bem, sobre você entender que a graça te assiste tudo que você faz? É exatamente isso, querido. Você é agraciado. Você foi agraciado. E se você não estiver consciente disso, você pode ser um agraciado, querendo reclamar de coisas que não deveriam ser um peso para você. Querendo ou não vivendo a altura daquilo que a graça te assistiu, para não ser tão pesado assim. Você entendeu? Como de repente precisa vir aqui e ficar aqui e dizer, você é agraciado. Ei, a graça está aí. A graça te ajuda. Você entende? Você entende? Você está comigo? Eu não sei como você entrou aqui, mas você precisa entender. Talvez as lutas que você está lutando, a força que você está fazendo, é porque você não está entendendo ainda que a graça te assiste em tudo isso. Amém? E eu acho muito interessante, porque assim, não usou os exemplos que eu estou usando, não falou do jeito que eu estou falando, e cada um fala de um jeito. Mas se tem alguém nessa igreja que eu percebo e posso dizer que vive essa graça desde que eu conheço, é essa mulher. Então ela não está falando de uma coisa que ela estudou, ela está tentando derramar do coração dela, para que você possa ser molhado por aquilo que ela vive. Amém? Amém? Então se você é alguém inteligente, querido, pegue tudo aquilo que foi dito aqui essa noite e entenda, se está pesado, é porque você precisa usufruir mais da graça. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma mudança na igreja. Querido, a gente está indo para o quarto prédio, faz tempo que a gente está mudando de igreja. E eu estava catando uma pilha de cadeiras, e eu catei aquela pilha de cadeiras, e então o Guilherme da Bárbara, que hoje auxiliam lá no Verbo da Vida Santarém, criança, devia ter seus 6 anos, ele vem e diz, pastor, eu te ajudo. E ele pegou com uma mão a pilha de cadeiras e fez cara de força e disse, vamos. E então a hora que ele fez aquilo, Deus falou comigo, é exatamente assim que funciona. Você vai fazer cara de força, você acha que está carregando, mas o peso todo é meu. Amém? Então a graça é isso, querido. Você vai fazer cara de força, você acha que está carregando, e o Senhor está dizendo, se eu soltasse isso daqui, se eu me retirasse desse negócio. Então entenda, querido, esteja consciente mesmo disso. E de verdade, o desejo do meu coração e a minha oração é para que enquanto ela estivesse ministrando, ela não está palestrando, ela está falando da palavra, daquilo que ela está usufruindo, que os teus olhos pudessem, como escamas, se abrir, e você entender, dá para nadar de braçada, dá para ser leve, dá para ser gostoso, prazeroso, desde que você entenda essa graça. Foi exatamente o que Deus disse para Paulo. Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Se você entender a minha graça, você não vai mais reclamar disso. E o apóstolo Paulo cai no coração e diz, eu entendi. Então quando eu penso que eu não sou agraciado, essa graça vem e me faz forte. Quando eu penso que eu não estou vivendo, aí é que eu sou aperfeiçoado. Queridos, amém, amém. Você percebe Deus te amando? Você percebe Deus dizendo para você, ei, não é para ser assim, é para ser mais prazeroso, é para ter mais alegria. Foi o que ela falou. Eu não consigo entender um cristão que não está rindo. É falta de entender mesmo que a graça está te assistindo.